Mais uma vez, estamos apresentando o Podstar 8, recebendo nesse programa de hoje, já que nós vamos falar de saúde, ele, o renomado proprietário, diretor médico do Hospital Santa Lúcia, carinhosamente que nós conhecemos, o Hospital do Coração. Quando o assunto é saúde, nós recebemos ele, Dr. Assad Aoun Neto. Seja bem-vindo ao Podstar 8. Olá, Sandra. Obrigado a vocês me convidarem para estar aqui. Vamos fazer um bate-papo para vocês conhecerem um pouco da história do hospital, a minha, isso é muito bom. E gostei de ver o trabalho de vocês e vamos iniciar. Muito obrigada. Doutor, vamos começar um pouquinho falando sobre a sua infância. Onde nasceu, a sua origem? Ô Sandra, já faz tanto tempo que eu já nem me lembro Eu tenho 82 anos, então não é pouca coisa. Então tem um passado aí bem longo. Parabéns. Meus pais são árabes. Aliás, minha mãe é argentina, meu pai é árabe. Eles vieram numa época de dificuldade naqueles países para cá e constituíram a vida deles aqui. E aí, então, foi o que aconteceu. A infância, naquela época, era um pouco diferente da de hoje, né? Sim. A gente percebe que antigamente tinha mais liberdade, aquelas coisas boas lá. Mas, enfim, comecei, quando era adolescente, a estudar medicina. E aí, então, começou a jornada toda, né? Então, essa paixão pela medicina já surgiu na adolescência? Ah, já. Tem histórico na família de médicos? Não. O único histórico da família que tem é interessante. Meu avô, que estava no Líbano, ele morava numa cidade que tinha 200 casas. E para ele ganhar algum dinheirinho, ele comprou um carro naquela época, que era aquele Ford T, antigamente. Então, ele regulava a direção do carro para fazer volta sozinha na praça e ficava cobrando das pessoas, igual faz aqui as pessoas, que os pedintes, alguma coisa assim. Essa é uma história que eu lembrei agora quando você perguntou da infância. Sim, sim. Quer dizer, não é minha infância, é a história do meu avô, do né? seu avô, e você lembrou ela aqui agora. Então, tá vendo? Muito interessante, mas que tem história. A sua origem tem uma cultura, né, que a gente uma cultura forte, né? Uma cultura forte. E a faculdade, como foi ingressar na faculdade? Eu fiz a USP de São Paulo, então era concurso. Naquela época, no Brasil faziam as inscrições, os chamados vestibulares, né? E aí eu entrei na USP e segui a USP até o fim e segui adiante com as coisas, porque lá é uma sequência, né? Você nunca termina, né? É verdade. E me fala uma coisa, você viajou muito, viajou muito. Viajei E bastante. Entre essas viagens, Brasil, exterior, o Tibete, como é que foi a experiência sua lá? Conta um pouquinho pra gente. Essa é uma história interessante. Aliás, raramente eles me perguntam, mas é uma história interessante. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, então eu era calouro, né? Eu não sabia nada de medicina, porque eu estava na fase de anatomia, de fisiologia, quer dizer, não era medicina propriamente dita, era a base. Então, um dia, um colega bastante inteligente na época disse: nós precisamos frequentar o pronto-socorro para aprender alguma coisa. Os estudantes fazem isso. Eu estava no segundo ano. Então, eu fui com ele no pronto-socorro, nós entramos, e lá na USP de São Paulo, o pronto-socorro é uma confusão. É muita gente grave, os tiros vão para lá, as facadas, os atropelamentos. Então é um pronto-socorro dinâmico. Nós entramos e ficamos, eu e ele, nós compramos um avental branquinho cada um, sabe, jovem que não entende de nada, né? Então nós ficamos em pé numa parede e ficamos lá só olhando, porque não tínhamos que participar de nada, nós não sabíamos nada mesmo, né? E tinha uma enfermeira ela era obesa, era de cor, nunca esqueci o nome dela, é Francisca. Ela falou assim: vocês são calouros, vocês ficam aqui nesse cantinho aqui. E nós ficamos em pé naquele cantinho. Aí, de repente, num certo momento, entrou um senhor que tinha lá os seus 80 anos, apesar que não era tão velho, porque eu tenho 82, né? Ele entrou na sala e ele tinha levado um corte e bateu a testa, estava sangrando a testa.
Então aquilo ficava escorrendo e os médicos ocupados com os pacientes graves, mais graves. E ele olhava para mim, eu olhava para ele, mas eu nem sabia o que tinha que fazer. Imagine um garoto, eu tinha 18 anos, então aquilo era uma novidade. A única coisa que eu fiz foi pegar uma gaze que estava em cima da mesa e coloquei na testa dele e fiquei segurando. Então eu fiquei comprimindo aquilo durante 1h30, até alguém, médico interno, qualquer, olhasse aquilo e falou, bom, deita aqui, eu vou fazer uma sutura no senhor. E fez a sutura. Aí nós assistimos aquilo, o máximo que nós vimos, né? E o paciente foi embora. Depois de uns 20 minutos, o guarda que toma, um dos guardas que toma conta do pronto-socorro, porque lá tem vigilância, ele se aproxima e fala, vocês dois venham aqui para ter um senhor que quer conversar com vocês. Eu falei, o que nós fizemos? Nós não fizemos nada, né? Aí eu e meu colega fomos lá. Aí tinha um rapaz e esse senhor, e ele falava em chinês com esse senhor e o rapaz falava em português conosco, né? Então ele disse, chamei vocês porque meu avô queria agradecer vocês dois. Mas nós não fizemos nada. O que nós fizemos? Só ficamos uma gaze, né? E ele disse assim, não, vocês salvaram a vida do meu avô. Eu falei, não, isso não existe. Aí ele falou, você não conhece a filosofia oriental. Nós vamos te convidar para um jantar, em São Paulo tem um bairro chamado Liberdade, não sei se você conhece. Conheço. A Liberdade os chineses, japoneses moram lá. Então ele convidou, na semana seguinte, eu e meu colega para ir jantar. Não tínhamos nada que fazer, nós fomos. Depois de uma semana, era sábado, um dia que eu recordo bem, nós fomos lá e fomos recebidos por numa casa muito rica, muito assim, internamente muito abastecida. E, então eles sentaram na mesa e o senhor falava em chinês com o rapaz e o rapaz traduzia. O que vocês querem fazer? E nós entramos na faculdade, nós vamos ser médicos. Não, mas qual foi a ambição? O que vocês querem fazer a longo prazo? E eu disse, não, nem temos ideia, nós não estamos organizados nisso, o nosso degrau agora é estudar para passar nas provas. Aí ele falou assim, vou convidar vocês, eu pago a viagem, vocês vão para o Tibete. E pagaram a viagem. Eu me lembro que nós viajamos num avião da Panair, não sei se você lembra que existia uma companhia aérea no Brasil, Panair. E é um avião de 4 hélices. Essa eu não lembro. Hã? Essa eu não lembro. É um avião. Mas tem até uma música Panerba em algum lugar aí. E nós fomos para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos fomos. Enfim, ele pagou tudo e nós fomos para o Tibete. E aí foram 4 meses de uma experiência incrível. Nós éramos moleques, eu e meu colega, e lá nós aprendemos a ficar homens mesmo. Porque primeiro que para chegar no mosteiro do Tibete, nós tivemos que subir num burrinho, uma estrada assim de uns 15 quilômetros na garupa de um burrinho que subia muito, né? Um frio danado. Enfim, nós chegamos lá. E passamos 4 meses dentro do mosteiro. Foi espetacular. Eu voltei outra pessoa. Puxa, é uma cultura que, como se diz para vocês, 2 jovens que não esperavam participar dessa experiência, praticamente ali você foi batizado para a medicina, né? E o reconhecimento já começou a vir desde quando você era ainda um calouro. Como se diz, a profissão sua já foi selada. É por isso que nós estamos fazendo essa viagem, que nós vamos chegar até os dias de hoje, trazendo a sua história, o seu aprendizado. E, doutora, as suas contribuições médicas a partir daí? Eu fiz muito trabalho, porque quando eu estava no Hospital das Clínicas, na USP, eu participava de um grupo da primeira cirurgia, onde eram muitas pesquisas. Então, quer dizer, eu me tornei doutor em medicina, depois eu fiquei no cargo de professor da unidade, e isso foi durante muitos anos. E quando existe essa jornada, o fato de lidar com pacientes, com situações graves e com médicos, então aquilo serviu de base para tudo que nós estamos passando aqui, né?
E nunca assustou um caso grave, sangue, corte, bala, ver essas pessoas? A gente sabe que tem certos alunos que eles não aguentam, eles desmaiam, eles se sentem mal. Não, mas é questão também de costume. Todo médico passa por uma experiência assim ele fica surpreso em alguma situação, mas vai acostumando, o que é um degradê, né? Ele vai se subindo pouco a pouco nessas complexidades até chegar Eu acho que se você imaginar um açougueiro que mata uma vaca, um boi, aquilo é terrível também. Quer dizer, então a jornada da medicina já é diferente. Existe aí um sacerdócio, né? uma vocação. Hoje em dia, existem muitas faculdades que não seguem esse percurso, já é diferente. Mas antigamente era forçado, o estudante ou ficava e engajava ou largava. Largava a mão. Agora, quando você veio para Poços? Quando surgiu, vamos para Poços de Caldas. Como foi escolher Poços de Caldas? Aí você já tinha formado, você já estava num patamar, já tendo seus reconhecimentos. Como escolheu Poços? Não, na verdade, foi o acaso, porque eu era médico-chefe de uma empresa chamada Termomecânica, que montou aqui em Poços de Caldas, perto da Alcoa, uma empresa chamada Termo Canadá, onde agora tem um nome lá, eu não sei qual que é, mas é uma empresa de cabos. E na época, o Dr. Arena era o chefe, era o presidente da Termomecânica em São Paulo. Eu operava no Sírio-Libanês e em vários outros hospitais, e ele convidou para tomar conta do serviço da fábrica de medicina. Aí eu vim para Poços, gostei na época do ambiente e imaginei construir uma unidade aqui. Mas era bem pequenininha. Aí depois é que foi ficando com um corpo maior, né? E a especialização na área da cardiologia, como que foi se aprofundar desse ponto de se tornar hoje os reconhecimentos, os méritos, as congratulações, as honras, dentro da sua dedicação do exercício da medicina na área da cardiologia? Como foi optar pela cardiologia? Na verdade, a minha área de atuação é cirurgia geral. É cirurgia geral. Quando eu montei o hospital, eu fui montando os serviços. Então eu fui trazendo pessoas novas para cá que foram incorporando não só a cardiologia, mas nós temos uma unidade de neurologia muito complexa. Unidade vascular nossa é uma das maiores do estado. Sim. Então, por exemplo, porque as pessoas pensam, o Hospital do Coração só lida com o coração. Não, nós atuamos numa área muito diversa. E a referência, a especialização, a como está o Hospital Santa Lúcia atuando dentro dessa área, como está hoje o hospital, que é referência no Brasil inteiro, né? A gente sabe como como você é visto em São Paulo, nos grandes centros, o reconhecimento que você conquistou graças à sua dedicação e à sua brilhante equipe. Nós temos como uma filosofia, eu trouxe para cá a filosofia de trabalho que nós usávamos lá no Hospital das Clínicas, que era na qualidade. Então nós visávamos muito a qualidade. E a qualidade representa uma dedicação um pouco, digamos assim, diferente da prática médica comum, porque a prática médica, o médico se forma, faz o seu trabalho e ele não tem tempo para se qualificar, porque tem que trabalhar, tem que seguir lá os consultórios, as demandas dos pacientes. E no hospital, nós montamos um perfil de academicismo, que é um perfil onde todos os médicos participam, além de um trabalho integrado. O paciente não é visto sozinho, o paciente é visto integrado. Se ele vai lá com um problema, por exemplo, um vascular na perna, que está com dificuldade de circulação, ele passa pelo cardiologista, pelo médico vascular, pela clínica médica. Então o paciente recebe um trabalho em conjunto. E isso, então, foram trazendo os prêmios do Santa Lúcia, porque nós fomos nos distinguindo o que a gente chama de resolutividade, que é um termo que se usa para dizer que a maioria dos casos que chegam nós resolvemos. E a maneira como o paciente é tratado lá dentro, é recebido, a gente vê que só tem mesmo elogios
Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração. E nós vamos entrar agora em um outro assunto com o Dr. Aum. Nós estamos recebendo o Dr. Aum Assad aqui no Podstar 8, essa entrevista que está sendo assim, de grande relevância para todos nós, para você que assiste o programa. Como foi a câmera hiperbálica? Foi o pioneiro? Foi o primeiro? Conta um pouquinho para a gente desse processo. Quando eu estava no Hospital das Clínicas, eu trabalhava muito com pacientes com problemas de oxigenação, problemas circulatórios. Então, quando eu montei o hospital aqui, uma das áreas que eu quis trazer foi da câmara hiperbárica. A primeira câmara hiperbárica que nós trouxemos, e na época era inovação no Brasil, eram poucas câmaras. A unidade que eu trouxe isso, acho que você não tinha nem nascido, Sandra, foi em 1990. 1990, quer dizer, então faz aí quase mais de 30 anos. Foi uma unidade inflável. Era uma bolsa que nós jogávamos o oxigênio lá dentro e o paciente ficava dentro de uma bolsa. Salvamos muitas pessoas com gangrena, com problemas. Aí depois nós fomos evoluindo, a medicina foi mudando o perfil desses materiais e aí nós então conseguimos trazer a câmara hiperbárica top de linha. E aí nós ficamos com uma unidade, hoje nós temos duas lá. Durante muito tempo nós fomos as únicas do estado. Agora já existe em Belo Horizonte, já existe em Pouso Alegre já existem alguns serviços que eles estão iniciando. E no estado de Minas Gerais, mais uma vez, o Hospital Santa Lúcia foi o pioneiro, foi o pioneiro. E vamos entrar nesse assunto, doutor Aum, que eu acho que também é muito importante, quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia lá fora, como nós estávamos conversando um pouquinho em off, nós entrevistamos o Dr. João Carlos Naldoni, do qual ele é muito o seu fã e teceu muitos elogios também ao senhor, merecidamente. E a sua visão, quando começou a surgir o problema lá fora, e o senhor captou que seria importante já preparar Poços de Caldas, o Hospital Santa Lúcia, porque provavelmente chegaria no Brasil. Como chegou? Mas e como foi essa visão? Sandra, aí aconteceu o seguinte, como nós temos uma integração muito grande com o Hospital Albert Einstein em São Paulo e o Hospital Sírio-Libanês, nós tínhamos na época um trabalho que nós executávamos com os dois hospitais. Era um trabalho internacional. O que é um trabalho internacional? Os americanos, os alemães fazem lá uma ideia de uma pesquisa, então eles convocam hospitais de muitos países. Cada país faz um pouco daquele trabalho, para fazer uma estatística, para poder dizer que aquele remédio pode ser testado, alguma coisa assim. Então nós fizemos parte desse trabalho, e o Einstein, na época, isso faz muito tempo, foi antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, eles fizeram uma doação de um equipamento de vídeo. Então nós tínhamos uma videoconferência na nossa UTI, nós tínhamos 50 leitos de UTI. Na nossa UTI, nós tínhamos uma videoconferência com o Einstein todo dia. Então, casos graves nossos, nós partilhávamos com o grupo do Einstein. Então, isso trouxe uma qualidade. De repente, o Einstein, os comentários que os colegas faziam durante a videoconferência era realizado todo dia, menos sábado e domingo. E escolhíamos um paciente nosso, eles escolhiam um paciente deles e havia troca de informações. Era um aprimoramento. Por isso que os nossos médicos cresceram bastante nessa integração de ensino. Aí, então, eles comentaram que eles estavam recebendo muitos pacientes da Europa, porque naquela época foi interessante. Quando estourou a pandemia na China e depois foi para a Europa, os países da Europa que mais ficaram contaminados, um deles foi a Itália. E muitos brasileiros que gostam de ir para a Itália, Portugal, são os mais abonados, os que tinham mais condições. Então, eles logo, a família ligava para os familiares que estavam lá e mandavam vir para o Brasil. Eles vinham para o Brasil, retornavam ao Brasil, tinham condições, e eles, em primeiro lugar, ficavam doentes onde eles iam, que eles eram mais abonados, eles iam no Sírio ou no Einstein. Então o Sírio e o Einstein começaram a perceber que muitos pacientes estavam chegando lá. Só que os médicos, ninguém conhecia no mundo a doença.
Aí os professores que recebiam aqueles pacientes se internavam em quartos comuns. Aí que saiu a conversa. Num dia nós estávamos conversando e vários enfermeiros e médicos da unidade que eles onde eles internavam pegaram o Covid. E aí então viram o potencial de expansão dessa doença. E essas unidades conseguiram fechar unidades inteiras do Sírio. Como nós estávamos a 300 quilômetros, e nessa videoconferência, nós trocávamos informação e eu logo percebi que eu tinha que mudar a estrutura da UTI. Mas o senhor foi muito visionário. Muito visionário. Foi uma época, digamos, criativa. Aí nós fizemos, cada unidade da UTI, nós trocamos o ar da unidade com aparelhos colocados fora cada hora e meia. Imagine esse ambiente aqui que nós estamos. Sim. Se nós colocarmos um exaustor, um aparelho, ele vai trocar o ar. Então, se você está respirando aqui, eu estou aqui, quer dizer, nós não temos doença, então não tem problema. Sim. Mas se você imagina uma unidade que todos estão com Covid, os enfermeiros vão pegar, os médicos. No Sírio-Libanês, muitos professores, muitos médicos pegaram. Colegas meus foram entubados, foi um desastre. E aí, então, a maternidade chegou a fechar lá no Sírio, porque as parturientes não queriam ir para o hospital. Então, nós estávamos a 300 quilômetros, a Covid não tinha chegado aqui. Mas deu tempo de nós colocarmos inovações. Ou seja, não sei se você percebeu que graças a essa integração com esses grandes hospitais, nós aprendemos uma forma de conter a situação. Tanto que nós não tivemos médicos ou funcionários que pegavam Covid. Porque o ar, você imagina que tem um paciente de Covid aqui. Se ele tosse, tem um aparelho do lado que já chupa o ar e joga para fora. Então, o ambiente não tem... O vírus não circula. Não circula. Nós conseguíamos, os engenheiros fizeram cálculos, de trocar o ar de toda a UTI, isso acontece até agora, cada hora e meia. Então, cada hora e meia é um outro ar que está lá dentro. Se alguém vem com perfuminho, vem uma enfermeira com perfuminho, eu brinco isso nas aulas, ela está perfumada, se ela bobear, depois de meia hora acabou o perfume, porque foi chupado. Para fora, né? Purificou o ambiente ali. Aí, então, o Ministério da Saúde percebeu essas novidades. Na época, eu me lembro que eu lancei uma maca, onde os pacientes chegavam na ambulância, porque os pacientes que estavam infartados não podiam ser misturados com os pacientes de Covid. Já chega infartado. Se depois mistura com Covid, aí vai ser uma confusão. Aí não tem como sobreviver. E como você atuou aí mais uma vez? Como que foi a atuação do hospital nessa nós criamos parte? Uma maca com uma cúpula, como se fosse a câmara hiperbárica, só que ela era móvel. Então o paciente saía da ambulância fora do hospital, o SAMU e outras ambulâncias que levavam os pacientes, colocavam os pacientes na maca, ela era fechada, atravessava o hospital inteiro, chegava dentro da unidade, existia um exaustor que era ligado à maca, trocava todo aquele ar que o paciente respirou durante aquele percurso, e aí então ele era colocado num leito, onde o ar do lado dele era aspirado. Resultado, o Ministério da Saúde nos convocou a ter 10 leitos. 20 dias depois, graças à divulgação, à repercussão dos próprios pacientes, eles estenderam para 20. Foi a maior UTI, 20 leitos de UTI de Covid durante 2 anos quase. E nesse período, nós tivemos a menor estatística de óbito dentre os hospitais. Porque você entendeu que o Sírio e o Einstein, eles não perceberam no começo. Quando eles perceberam, já estava o vírus para todo lado. Para todos os lados. Nós seguramos o vírus. Isso que estamos percebendo aqui, que segurou o vírus, conteve ele, salvou vidas. Isso. Referência, foi mais uma vez, está aí o Hospital Santa Lúcia, valendo, né, sendo mencionado como carinhosamente chamamos, Hospital do Coração, Hospital Referência. Estamos entrevistando o Dr. Aoun Assad, ele que é proprietário, diretor, médico do Hospital Santa Lúcia. Aoun, e as sequelas?
atingiu o coração? Como que foi? O COVID, Você que está lá, você que está lá dentro, por favor. O Covid, ele invadiu, no começo a medicina não tinha experiência nenhuma. Aí vieram aquela história das vacinas, aquela politicagem toda que vocês acompanharam, aquilo foi uma confusão danada, mas hoje o que nós sabemos é que a infestação pelo Covid, pelo vírus, e em muitos pacientes deixa sequela de muscular, deixa sequela cardíaca, não quer dizer todos os pacientes, mas muitos pacientes, e vou lembrar um fato. Lembra, Sandra, quando vocês devem ter visto na televisão jogadores de futebol que muitas vezes estão jogando futebol e caem duro lá. Exatamente. Aí, parada cardíaca. Bom, eles sempre jogaram futebol, mas tomavam vacinas, ou então já eram recuperados de Covid. Resultado, muitos morreram. Né? Acho que todos nós vimos essas cenas. Vimos. Então, nós tivemos aqui, inclusive, um jogador de futebol que parou o coração, eles ressuscitaram, trouxeram para o hospital, depois nós recuperamos. Mas e o rapaz, eu me lembro que na época tinha aí os seus 23, 24 anos, e nunca tinham nada. E esses jogadores que apareciam na televisão eram de times de futebol famosos, onde eles passam por exames, fazem avaliação, quer dizer, não tinham nada quando foram contratados. Sim. De repente eles tinham esse problema aí. E hoje em dia, agora já passaram 2, 3 anos, o mundo está vendo muita complicação do Covid. Miocardite, sim. Jovens com problema de coração. Isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Como o senhor está vendo, recebe muito lá no hospital? Ainda recebemos. E como que é feito a prevenção? Por exemplo, uma curiosidade, tem como diagnosticar que a pessoa tem um problema de coração logo cedo? Lá, ele ainda é adolescente. Tem como fazer um diagnóstico? Ele vai ter um infarto, ele vai ter... Tem. Hoje em dia existem máquinas, e nós temos no hospital, por exemplo, não em pessoas muito jovens, aí não é raro, a não ser que são pessoas que por exemplo, fazem uso de drogas, de remédios exageradamente sedativos, aí eles passam a ter uma arteriosclerose precoce. Aí eles aparecem no hospital com as queixas. Mas quando uma pessoa tem 50, 60 anos, nós temos um aparelho no hospital, por exemplo, que faz exames de coronárias em 2 minutos. O paciente deita, é feito lá um soro com um contraste, 2 minutos de execução do exame, já temos na tela todas as coronárias deles, ou seja, nós sabemos quais são as chances que ele tem de ter no futuro um infarto cardíaco, infarto do coração. Sim, sim. Já tem. E outros exames também que são feitos. Tem pessoas que muitas vezes esperam e tem alguns sintomas e acham que é a cerejinha do bolo. Sabe aquela história, Sandra? Sim. Aí eu comi o bolo, acho que foi a cerejinha que me fez mal. Quando, na verdade, já está dando sinal e ele não percebeu. E é verdade que uma dor no estômago, ela pode ser um problema de coração? Como eu disse, muitas pessoas confundem. Tem pessoas que vão numa churrascaria, come lá muito, bebe, e depois chega em casa, tem uma dor, acha que é dor que vem justamente da comida. Da comida. Quando, na verdade, o coração ficou sobrecarregado e está dando sinal. Então, a melhor forma de as pessoas entenderem isso é que qualquer situação estranha tem que procurar fazer uma avaliação. O Santa Lúcia, nós fizemos uma coisa, isso vale a pena porque os seus ouvintes vão escutar isso, vão servir de referência. Nós atendemos aqui cerca de, mais ou menos, umas 100 cidades de referência. O que é isso? Tem cidades que têm 10 mil habitantes aqui próximo daqui, que é dos 150, 200 quilômetros. E eles não têm nem hospital. Mas nós temos um serviço que foi implantado por uma empresa dos Estados Unidos que reconhecer o nosso serviço e vieram para o Brasil há 15 anos atrás. E ajudaram o Hospital Santa Lúcia a implantar esse sistema. Então imagina, Sandra, que você mora a 200 quilômetros de um lugar, mas se você tiver uma dor no peito,
Você pega um telefone e liga para o hospital, ou WhatsApp, alguma coisa assim, ou a internet, e você entra em contato com o hospital, ou o cardiologista que está de plantão, ele te dá as orientações. Se ele fala, olha, chama o rapaz da ambulância, ele não pode nem ir no banheiro, ele não pode fazer xixi não, ele tem que pegar o carro, mandar bala, você tem que chegar aqui dentro de uma janela, porque quando tem a dor, tem um tempo, se passar o tempo o coração já fritou. Você não faz isso quando frita um ovo? Sim. Se você deixar o ovo muito tempo lá, você perde o ovo. O coração é a mesma coisa, está dando um infarto, se não correr dentro das primeiras 2 horas, você já chega no hospital queimado, aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E o hospital oferece esse serviço. Isso. E nós temos casos inéditos, e isso foi reconhecido nos Estados Unidos, pelo Ministério da Saúde. Em Belo Horizonte, de Minas Gerais, nós somos o primeiro hospital, existem 8 hospitais de nível cardiovascular. Há 5 anos, nós somos sempre o primeiro colocado. Em quê? Em salvar vidas do paciente dentro desse perfil. Deu para entender? Entendeu? Existe claro. em Pouso Alegre, existe em Varginha, existe lá para o norte, em Uberaba, Uberlândia, nós ganhamos de todos. E o Ministério da Saúde reconhece isso. E esse número de telefone, ele é... Não, é um serviço... Esse serviço do nós hospital. Nós cerca de... Chegamos a cobrir uma área de 2 milhões de pessoas. Então, por exemplo... Eu tenho até um caso muito interessante que eu apresentei num congresso, os cardiologistas apresentaram num congresso. Um senhor de 78, mas estou falando, ele tinha 78, e eu tenho 82, então ele era um jovem, né? O jovem de 78 anos, ele teve uma dor no peito e ele, o secretário de saúde da cidade fez a comunicação, ligou para o hospital às 2 horas da manhã, 8 horas da manhã ele já estava com o coração desentupido, colocado o stent, e ele era uma pessoa inteligente. Aí ele pediu para fazer uma gravação. Ele fez uma gravação que foi estendida a muitas televisões de São Paulo, do Rio, foi para o Ministério da Saúde. A gravação que ele fez foi muito emotiva. Ele diz assim, olha, eu tenho 78 anos, na época ele falou isso, mas eu quero passar para vocês uma experiência. Não é porque vocês moram em lugar afastado que vocês não vão usar recursos. Eu usei um recurso que eu não esperava, mas eu tomei uma lição. Eu aprendi que pode existir uma segunda chance. E a segunda chance... Vai ver que tem um gatinho aí que está do lado. Miando. Vai ver que está infartando o gatinho lá. Não, mas é bom, faz parte. Ele está participando. Ele não pode estar infartando. Não pode estar infartando. Então, esse paciente diz assim, eu estou comunicando a vocês, mais jovens ou mais velhos que eu, se vocês tiverem uma dor no peito, corram, resolvam o problema, porque eu aprendi uma lição. Eu achei que se tivesse que vir e morrer, tudo bem, mas eu estava enganado. E eu estou vivo agora e eu dei uma segunda chance para mim mesmo através desse serviço, porque agora a primeira coisa que eu fiz foi chamar meus filhos e resgatar aquilo que eu perdi tempo com eles. Eu não quero mais perder tempo. Então ele chamou os filhos, os netos, mudou o sistema de vida dele. Então ele quis dizer, olha, foi dada uma segunda chance e eu não vou perder, continuar fazendo o que eu fazia antes. E isso emocionou deputados. Eu apresentei esse filme para o Emidinho Madeira, um deputado, para o Antônio Arantes, para o governador Zema, para o secretário de Estado, Fábio Bacharete. Quando eles viam, eles ficavam emocionados, porque um senhor, ele era meio gordinho, mulato, e ele dizendo assim, pessoal, vocês não sabem o valor de fazer a coisa certa na hora certa. Porque às vezes a gente vai levando a vida e não dá valor. Aí vem um negocinho, e a gente fica parado. Se os que estão do lado não sabem se mexer, nós perdemos a vida naquele minuto. E não perdemos a vida, não é a vida da gente, é a vida dos nossos, das pessoas que a gente ama. Né? Ele foi muito, muito, muito feliz. O Antônio Arantes até ligou para ele cumprimentando. Por conta da franqueza dele, porque ele falou assim, de um modo muito emocionado, muito bom. E isso ele sentiu, foi uma forma dele expressar gratidão
E saber que foi socorrido da forma correta. O que acontece é o seguinte, você pega, por exemplo, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, você não conhece o Rio, sim, tem São Conrado, tem uma ponte, se alguém, por exemplo, morar em São Conrado e que tiver que vir para o hospital do Coração do Rio, da Rede D'Or, que fica em Copacabana, ali perto, tem que atravessar um túnel. Se ele tiver um infarto, na hora do rush, ele pode ter 10 infartos, ele pode nadar, ele pode pescar e depois continuar tendo infarto, porque 3, 4 horas não chega lá. Não, em 3 horas, o coração já pifou. Quando esse vídeo foi visto pelos políticos e por pessoas da imprensa, eles ficaram impressionados com o seguinte: esse senhor mora ainda a 180 quilômetros de Poços de Caldas, numa cidade de 10 mil pessoas. Que hospital que tem lá? Não tem nenhum. Eles têm um pronto atendimento. Aí o prefeito se mobilizou, o secretário se mobilizou, pegaram o telefone, o hospital conduziu. Eu me lembro que eles falaram, mas a ambulância está sem farol. Que se dane o farol, vem um carro atrás, você viu? Carro. Fazendo escolta, iluminando, exato. Até então, chegar aqui. Ele quis mostrar o seguinte: graças a essa competência de integração, sim. é a mesma coisa posso. Quando nós inauguramos esse serviço, no começo, os outros hospitais da região não mandavam os pacientes para lá. Não mandavam. Nas cidades vizinhas, mesmo Andradas, Santa Rita, Caldas, mesmo Poços, enfim, essas cidades vizinhas aqui, eles não estavam acostumados, ainda não conheciam a plenitude do hospital. Então, eles tinham um paciente, eles conduziam com o sistema antigo. Depois, eles foram vendo que se eles correrem com o paciente, é menos prejuízo para a cidade. O paciente não vai ficar inutilizado, não vai ficar queimado com uma insuficiência cardíaca. Uma pessoa que tem insuficiência cardíaca não faz nada. E isso também mostra a tecnologia, o hospital ser a referência. As pessoas abraçaram isso hoje, que hoje nós estamos aqui falando em 2023, que o Hospital Santa Lúcia é reconhecido praticamente no Brasil, no mundo inteiro. As redes sociais levam ele para todos os lados. O hospital ficou diferente por um motivo. Todo mundo pensa que o hospital tem que atender tudo. Nós não temos maternidade, nós não temos pediatria, nós não temos. O que nós temos? Nós atendemos adulto com doença cardiovascular. Então, por exemplo, cirurgias de fígado, nós fazemos, cirurgias de abdômen total, de ortopedia, tudo, mas nós temos um time integrado com cardiologista e médicos vasculares. Tanto que agora, Sandra, em primeira mão, vou dizer uma notícia para você. Poxa vida. Dentro de 1 mês e meio, mais ou menos, nós vamos inaugurar o maior centro de hemodinâmica do estado de Minas. O maior, olha, preste atenção, eu estou entrevistando o renomado cardiologista. Eu sou diretor. O renomado diretor, médico cardiologista do Hospital Santa Lúcia, referência no Brasil. E ele está nos dando aqui uma entrevista, uma notícia em primeira mão. Como vai funcionar? Ele funciona assim. Como eu falei antes, os hospitais, eles são... em São Paulo tinha mania de construir um hospital e fazer tudo. Cirurgia de amígdala, cirurgia de cabeça. Então, quando o hospital quer fazer tudo, ele não fica aprimorado em tudo, sabe? Ele não fica aprimorado em tudo. Nós fizemos um atendimento, e fazemos um atendimento especializado numa área restrita, você entendeu? Sim. De alta complexidade. Então, por exemplo, um paciente tem uma embolia pulmonar. Ninguém atende embolia pulmonar, ninguém atende. Nós atendemos, vamos lá com o catéter pela perna, colocamos no local que está tendo o coágulo e aspiramos o coágulo. Então o paciente sai falando, mas como é que eu tive doença grave? Onde nos outros hospitais essa embolia pulmonar é morte. Sim. Então, vou dar um exemplo. Há 2 meses tivemos um paciente do Alzira Velano, 32 anos. Então ele teve uma embolia pulmonar. Eles chamaram a família e falaram, olha, não tem o que fazer, realmente é questão de dias, o moço não vai sobreviver, não tem como resolver. Aí alguém da família resolveu ligar para o hospital.
E nós pedimos para que o paciente viesse, falamos com o médico, ele gentilmente atendeu lá de Alfenas e mandaram o paciente. Em questão de 2 horas, nós desentupimos o pulmão dele. 2 dias depois ele estava sentado, aí ele foi para Alfenas, fez questão de ir na IPTV e contar que as pessoas não podem desistir de procurar. Você entendeu? Mas os médicos não erraram. É que no habitual, se você vai numa pizzaria, só serve pizza, se na porta do lado tem uma churrascaria, o pessoal que só come pizza vai esquecer de ir na churrascaria. Na churrascaria. Mesma coisa no hospital. Então os hospitais, eles aprenderam o seguinte, a contar com a gente. Então todos os hospitais da região, quando tem um infarto, mandam para cá. E nós dirigimos o infartado e ensinamos todo esse pessoal a trazer no menor tempo possível. Vale para derrame, tanto que nós ganhamos um prêmio internacional agora. Parabéns, desde já, em nome de toda a produção do podcast do Podstar 8, parabéns por todos os méritos, honras que vocês, é um time grande, que a equipe tem conquistado com o senhor à frente. E tem previsão para a inauguração dessa ala? Nós temos 2 máquinas de hemodinâmica. Eu vou explicar o que é isso. É uma máquina especial, o paciente entra, nós colocamos o tubinho que vai para o cérebro, tirar um aneurisma. Antigamente, os médicos operavam o aneurisma. Hoje não, a gente trata, 2 dias depois ele está em casa. Aneurisma é aquela artista da televisão em São Paulo. Antigamente tinha artistas, morreram de aneurisma. De aneurisma cerebral, sim. Que estava no palco, uma famosa aí antigamente. Hoje não há. E Poços de Caldas é uma cidade com menos de 200 mil pessoas que tem serviço que nem é igual São Paulo, igual Rio de Janeiro. Puxa, pioneiro mais uma vez aí, vamos parabenizar por essa nova ala que o hospital vai inaugurar agora, embolia pulmonar. Na verdade é um serviço. É um serviço, nós vamos contar o seguinte, nós temos 2 máquinas, nós vamos ter uma terceira máquina, mas essa terceira máquina está ligada a 9 profissionais de altíssimo nível, porque tem profissionais que, vou dar um exemplo, um paciente tem cirrose, você já deve ter visto muitos pacientes, aqueles homens que ficam com mulheres, bebem muito, com a barriga d'água, cheia d'água, não tinham o que fazer. Se fosse fazer cirurgia, 90% ou mais morria. Agora, nós temos um dos especialistas, faz através da hemodinâmica, um procedimento que leva 40 minutos e faz a descompressão do fígado. Então, o paciente, claro, que se ele voltar para casa e continuar bebendo, vai ter outro treco. Mas se ele mudar um pouquinho o estilo de vida, ele tem anos de vida. Antigamente falava paciente com cirrose, então já era. Era já considerado fim de vida. Isso. Aqueles que vomitavam sangue, complicado lá. Agora já não tem mais isso. Então, olha a importância. Então, Poços de Caldas é uma cidade abençoada, privilegiada, nesse ponto. Né, por ter o Hospital Santa Lúcia, excelência em atendimento, tecnologia. E, doutora Ala, ainda a ala de saúde mental, ainda funciona? Funciona. Nesse serviço, nós atendemos convênios particulares e o SUS também. Nós temos um credenciamento com o SUS. É difícil tirar, porque esses pacientes sofrem muito. E nós temos um procedimento lá com psiquiatra. Como já era uma coisa antiga, foi mantida. Então nós deixamos, não mudamos. Só mental ou também alguma pessoa que tem na família, pessoa que é usuário de droga, ou mais área mesmo? O paciente que tem esses distúrbios de vícios, eles precisam de internação longa. Sim. Aí não é no Hospital Santa Lúcia. Não é. O Santa Lúcia, eles preza mais por uma internação para resolver o problema. Certo. E como o senhor tem falado, realmente a gente tem visto, acompanhado as matérias, entrevistas que o senhor também tem dado aí em outros meios de comunicação. Quando foi escrever o livro? Você escreveu o livro que fala da saúde, da alimentação. E como surgiu a ideia de trazer esse livro e os benefícios que ele traz em todas as suas páginas? Quando eu escrevi o livro, eu trabalhava no Sírio-Libanês em São Paulo. Eu fazia cirurgias complexas, então, para preparar o paciente para entrar nessas cirurgias e sair bem, é como preparar um voo de avião. Você não entra no avião se o piloto não viu a pressão do ar no pneu, ou se tem, gasolina no avião. Quer dizer, a gente confia que está tudo visto. É a mesma coisa uma cirurgia. Então,
Eu fiquei muito conhecido no Hospital Sírio de São Paulo na época que eu preparava os pacientes bem. Com esse preparo e com essa ida do Tibete, eu trouxe muita inovação de que vale a pena a pessoa se preparar antes. Então, nós preparamos hoje em dia, aqui, você perguntou do livro. O livro Sim. nasceu com essa finalidade. Tanto que muitos pacientes que iam fazer cirurgia, eu dava um livro e pedia que eles seguissem. Tem muito, foi lançado. O estilo de vida. O estilo de vida. Agora, o que acontece? Isso daí deu origem, hoje em dia, esse livro deu origem a uma fundação. Nós temos uma fundação no hospital, que é inédita. Muitas pessoas não conhecem isso, né? Porque o que é uma fundação ligada ao Santa Lúcia? Ao Santa Lúcia, sim. Como que é uma fundação ligada ao Hospital Santa Lúcia? Vou explicar por quê. Nós fazemos lá 2, 3 cirurgias cardíacas por dia, cirurgias vasculares complexas. Então, nós pegamos pacientes de todo o nosso redor aqui, toda a região vizinha. Vem pacientes de 300, 400 quilômetros para cá. Muitas vezes, eles vão passar por uma cirurgia e não estão preparados. Então, nós criamos uma fundação onde nós temos 7 profissionais, médicos, o próprio João Doni Sim, João Doni. E o que nós fazemos? Nós temos 20 dias para pegar um paciente que vai ser operado do coração e preparar o paciente para a cirurgia. O resultado é incrível. Nós estamos tendo média de problemas abaixo da média. Nós estamos ganhando dos resultados dos grandes hospitais. Por conta desse preparativo. Aí o paciente, né, pela fundação, ele recebe vitaminas, proteínas, como tomar banho, como tirar o cigarro, enfim, 20 dias nós temos uma jornada. E um dia a gente pode apresentar, aí eu peço para o próprio João trazer para vocês sim. os filmes das pessoas que passaram. Vocês não vão ficar sem chorar, isso eu já digo de cara. Olha só, muitas pessoas não sabem, né, dessa fundação. Olha só, nós estamos conhecendo aqui agora, você que ainda não sabia dessa fundação, olha a importância deste hospital para a cidade de Poços de Caldas, para a região e para todos aqueles que já passaram pelo hospital. E você que está assistindo o programa, olha, fica ligadinho, tiver alguma coisa aí, deu o coraçãozinho, deu um sinal aí, ó, corre para o Hospital Santa Lúcia. Doutora nós já estamos indo quase caminhando aí para o final da nossa entrevista. Vamos falar um pouquinho da sua, do seu bem viver, né? Você está aí já, olha, com 82 anos, com essa longevidade. Acho que eu vou dizer o dia do meu aniversário para vocês me mandarem um presente. Mas quando? Vamos fazer, agora é curiosidade, seu aniversário. Faço em fevereiro, 4 de fevereiro. 4 de fevereiro, olha só, maravilha. Muito cuidados com a alimentação, pratique exercício. Como que é a vida do doutor fora comum, a vida do A1? Não, o exercício faz parte de uma preocupação da pessoa de não ofender as pessoas queridas. Igual essa gravação do que eu falei daquele senhor. Sim. Ele tomou verdade na vida dele quando ele falou, eu quase morri, mas o que eu iria perder? Eu ia perder sem sentir, mas quem iria sofrer eram os meus... Então, de repente, quando uma pessoa se cuida, não é esnobismo, nada, é respeito. Porque se ela faz isso, é respeito àqueles que amam essa pessoa. Então, tem pessoas que falam assim, eu não tenho saco para fazer um exercício. Eu não levanto às 5 horas da manhã, não. Eu não faço isso. O meu horário é bem tranquilo, eu não... Já fez muito. Exato. Então, agora eu respeito o ritmo do corpo, então não tem essa... vou viver mais se eu acordar às 5 horas. E aí depois o corpo, 3 meses depois, está tomando cafezinho, comendo mal, faltam vitaminas, vêm as doenças, aí estrebucha tudo. E continua a paixão pelos esportes radicais, paraquedismo, voo livre, como é que está isso agora? Que esporte o senhor está praticando agora? Esses daí eu praticava, agora não, agora já passou porque é o seguinte, quando vai ficando mais idoso, a pessoa não tem o corpo responsivo igual um jovem. Apesar que nós fazemos uma medicina integrativa no hospital. Eu sirvo de exemplo para os colegas. Eu falo para eles, cuidem de vocês. Porque quando vocês ficam depois numa situação péssima, vocês vão ver o sofrimento e a vontade de querer retornar. Então, não faço isso
Então tem pessoas que vão em festas, bebem muito, fumam demais, um cigarro. Você fuma, Sandra? Não fumo. Bom, senão eu já ia te dar um peteleco não aqui agora. Não fumo, eu gosto de vinho. Não, tudo bem. Mas tem vinho. Pessoas... Adoro. Veja, é muito bom. Eu tomo vinho todo dia. Sim. O que acontece é que as pessoas comem mal. Por exemplo, como é que é o seu café da manhã? Pode falar, porque aqui é uma consulta médica. Vamos lá, vou fazer uma consulta. Real. O meu vou dizer depois como é o meu. O meu café da manhã, eu tenho que levantar e tomar uma dosinha assim de café sem açúcar puro. Aí depois eu vou para ovos mexidos e o leite. Então, se você perguntar, esse café da manhã eu vou me preservar, etc., eu vou dizer não. Você não vai se preservar. E eu tomo café da manhã assim. O café da manhã é dividido em 5 partes. Os ovos, ótimo. Essa parte está muito boa. Gosto. Tem que ter no café da manhã alguma coisa que a gente chama de antioxidante. Então, por exemplo, eu como... eu tenho a Luciana que fica comigo e a Beth que nos serve. Eles preparam religiosamente assim. Uma mão é colocado numa mão mais de 30 produtos. Amora, eu já não sei, vou dizer todos, mas amora, morango, aquele cranberry, aveia, aquela fruta, bom, não sei. Enfim, são pequenos itens que não é nem pelo sabor, é porque esses itens agem como antioxidantes e vitaminas. Então tem o ovo, mas se você comer só o ovo e o cafezinho, você vai abastecer o compartimento de proteína, mas não vai abastecer o de antioxidante. Não. Então a pele não fica brilhante, o cabelo fica mais fraco. Exatamente. Tudo bem, eu já não tenho o cabelo pela genética, mas... Realmente. Então, além disso, o café da manhã, ele deve ter um abastecimento de suplemento. Tem que ter suplemento. Esses suplementos são... Hoje em dia a medicina está descobrindo que pessoas que usam alguns, não vou dizer aqui agora porque varia para cada um, mas tem que ter vitamina D, que vocês falaram aí, tem que ter, enfim, um magnésio, cálcio, mas não é ao acaso, tem que ter uma orientação, porque sim, de um profissional. Um setor que aí piora tudo. Além disso daí, deve existir uma porção de proteína, sabe? Tipo whey protein, alguma coisa assim. Para a pessoa mais idosa, existe algum produto em pozinho para usar para as articulações. Porque quando a pessoa é jovem, ela tem elasticidade. Quando a pessoa já vai ficando mais idosa, ela perde elasticidade, ela vai andar, parece um zumbi. Se virar o rosto, cai do lado. Quer dizer, por quê? Porque não é que está velho, é porque não praticou virar o rosto rápido. Então, a pessoa de idade fica com 80 anos, vai sair na rua e todo mundo respeita. Eu acho graça quando eu vou no banco e falo, pô, ganhei uma vantagem com a idade. Sim, não tem fila. Não tem fila. Não tem fila. Mas a saúde está impecável. Às vezes eu encontro algum paciente e falo, mas o senhor devia estar no fim da fila. O senhor está pulando aí. Está pulando. É isso. Então, essas coisas. Olha, foi muito bom. Vamos já passar para as considerações finais. O Podstar 8 recebeu a doutora Assad fazendo essa entrevista maravilhosa aqui para a gente, trazendo informação, novidades ao Hospital Santa Lúcia, que é referência na área de cardiologia, e tudo isso que ele falou aqui para nós. Doutora, as suas considerações finais, olhando para essa câmera que vai estar lhe filmando. Tá joia. Olá, pessoal, eu estou aqui saindo dessa entrevista com a Sandra, conversa muito bem, é muito preparada, eles estão numa jornada aí de divulgação, acho que a gente deve acompanhar isso, porque eles têm o compromisso que me falaram, e eu acredito, de que vão trazer novidades, coisas boas, que é o que importa, essas informações importam para todos. Gostei muito de estar aqui, viu, Sandra? Joia, parabéns a vocês por estarem com o podcast 8. Podstar 8. Aqui você é a estrela. Tá vendo? Olha que bacana. Junto com o Hospital Santa Lúcia, toda a sua equipe, todos os seus pacientes, vocês são as nossas estrelas. Joia. Obrigado, pessoal. E o Podstar 8, ele tem o apoio da Gráfica Quick, na Rua Paraíba 647. Olha só, Gráfica Quick, que está dando
um up aqui no nosso estúdio, né? Um abraço aí à Mônica, ao Henrique, aos funcionários. Então, precisou de serviço gráfico, você vai ser muito bem recebido na Gráfica Quick, Poços de Caldas, Rua Paraíba 647, o mais novo apoiador cultural do Podstar 8. E também estamos agradecendo a Star Coffee da Neiva Gaiga Paulino, que sempre está trazendo as delícias, referências em cestas de café da manhã. Star Coffee, um abraço, Neiva Gaiga. Telefone, precisou presentear. Olha, gente, salgados, bolo folhado, tudo essa moça entende, é referência aqui na cidade e região. 99950 2317.